A Toca das Raposas. Capítulo 13. O autoproclamado rei do X cumprimentou Kate com um beijo na bochecha. A algazarra da plateia abafou o que quer que Rico e Kate tenham dito um ao outro, mas a apresentadora parecia radiante quando se afastaram. Rico se encaminhou para o sofá em que Kevin estava sentado, parando na frente dele. Ele sorria, mas tanto Kevin quanto Neil eram espertos o suficiente para saber que não era de felicidade. A única coisa que seu olhar expressava era morte. Qualquer animosidade que Neil sentia por Kevin tê-lo forçado a participar do programa evaporou no mesmo instante. Não podia ficar irritado com Rico bem ali, não quando Rico representava para Kevin o que o pai de Neil representava para si próprio. Sua raiva trivial perdia a importância perto desse cenário de completo terror. Rico só falou quando a plateia, enfim, se acalmou. Kevin. Quanto tempo? Um barulho de luta seguido de um estrondo se ergueu da plateia. Neil não queria tirar os olhos de Rico, mas seu olhar viajou até lá quase por instinto. Renée estava parcialmente sentada no colo de Andrew, um dos pés apoiados no chão para impedi-lo de empurrá-la. Uma de suas mãos cobria a boca de Andrew e ambos encaravam o palco. Matt segurava um dos pulsos de Andrew com as duas mãos. O iMac segurava o outro. As expressões das raposas iam do horror à raiva. Rico se mexeu e Neil ignorou os colegas de time para observá-lo. Rico o ignorou, estendendo a mão para Kevin, que encarou a mão por alguns segundos, e só então estendeu a sua mão para apertá-la, permitindo que Rico puxasse para ficar em pé. A plateia aplaudiu quando Rico abraçou Kevin, aparentemente alheios ao fato de que Kevin demorou para abraçá-lo de volta. Rico soltou o abraço, segurando Kevin a certa distância. Acho que você diminuiu desde quando te vi pela última vez. Não estão alimentando você direito aqui? Sempre ouvi dizer que a comida do sul é um pouco pesada. Acho que é porque corro bastante na quadra. Que milagre! Sua voz soava sarcástica, mas Kate sorriu e apontou para os dois. É realmente um milagre. Deem uma boa olhada, pessoal. A dupla de ouro está de volta, mas pela primeira vez na vida serão adversários. Rico, Kevin, agradecemos vocês dois do fundo do coração por tolerarem nosso fanatismo sem fim. Ela gesticulou para que ambos se sentassem. Rico se afastou de Kevin para se sentar no outro sofá. Kevin afundou de novo na almofada, mas prestava mais atenção em Rico do que no que fazia. Acabou sentando com a coxa grudada na de Neil, tão próximo que Neil podia sentir o seu tremor. Kate olhou para Rico. Pelo que Kevin estava me dizendo, já faz um bom tempo que vocês não se falam. É verdade? Sim, respondeu Rico. Você parece surpresa. Bom, com certeza, disse Kate. Não achava que era possível vocês dois se afastarem. 1 ano atrás teria sido impossível, confirmou Rico. Mas você precisa entender o quanto o mês de dezembro foi devastador, no sentido emocional. Quer dizer, Kevin se machucou, mas todos nós sofremos juntos. Alguns não conseguiam lidar com o que aquele acidente de fato significava, e eu me incluo nessa. Kevin e eu crescemos em Evermore. Nossa vida inteira girava em torno daquele time e do nosso trabalho juntos. Não conseguia acreditar em tudo que íamos perder. Não aceitava que nossos sonhos tivessem sido destruídos. Também foi coisa demais para ele, e por isso nos afastamos. Mas por 9 meses? A apresentadora olhou para Kevin, que respondeu, mas sua voz tinha perdido o tom descontraído de antes. Acho que era inevitável. X era tudo nas nossas vidas, Kate. Mostramos a vocês os nossos melhores momentos, mas nunca mostramos o preço disso tudo. Era desgastante dividir nosso tempo entre 3 equipes, as aulas da faculdade e a pressão do público, mas nós nos recusávamos a admitir isso. Não queríamos acreditar que tínhamos limites. Kate assentiu. Não consigo nem imaginar tanto estresse e tensão. E imagino que isso tenha colocado ainda mais pressão na amizade de vocês. Também somos humanos de vez em quando, declarou Rico. E é impossível não termos nossas desavenças, né, Kevin? Nenhuma família é perfeita, concordou Kevin baixinho. Kate assentiu com compaixão. Posso só dizer o quanto foi assustador quando vocês dois desapareceram. Vocês sabem, né? A última coisa que o público sabia é que tinham ido esquiar para celebrar o fim do semestre, e então ninguém viu nenhum dos dois por um mês. O temia o pior, mas não fazia ideia do que esse pior poderia ser até o treinador iMac fazer aquele pronunciamento. O pior é pensar que tínhamos tudo e que perdemos, avaliou Rico. Assinamos com a seleção ano passado, o que significa que faltava realizar apenas um sonho,
jogar juntos com a equipe nacional nas Olimpíadas de Verão. A gente sabia que isso ia acontecer, que era só uma questão de tempo, que uma vida inteira de esforços e sacrifícios teria valido a pena. E aí Kevin quebrou a mão. Tudo mudou, afirmou Kevin tão baixo que seria impossível ouvi-lo se não estivesse com o microfone. Nenhum de nós estava pronto para reconhecer isso. Foi mais fácil ir embora. Um tanto imprudente admitiu, olhando para Rico, porém mais fácil. Que tristeza, disse Kate pesarosa. Kevin olhou para o copo de água sem dizer nada. Kate finalmente percebeu que a conversa se enveredara para o lado errado. Ela se virou para Rico de novo, para que Kevin tivesse tempo para se recompor. Mas olha só para ele agora. Não é incrível ver o quanto conquistou esse ano? Não tenho certeza de que tenha conquistado, disse Rico. Mas digo isso como irmão, como melhor amigo. Você viu o jogo de ontem, Kate? Eu me preocupo que esse desejo e obsessão dele acabem fazendo com que se machuque de novo. Será que ele consegue se recuperar uma segunda vez, seja do ponto de vista emocional ou psicológico? Seu tom era de preocupação, mas Neil podia praticamente sentir a faca que ele enfiava mais fundo no peito de Kevin. Tudo que Rico dizia tinha como objetivo machucá-lo, e estava funcionando. Não era a vez de Neil falar, mas ele já ouvirá o suficiente. Não conseguia mais aguentar a crueldade de Rico. Achei que amigos devessem apoiar um ao outro, comentou, antes que Kate respondesse Rico. Acreditar nele agora seria o mínimo vindo de alguém que o abandonou no último inverno. Algumas pessoas na plateia vaiaram ao ouvir isso. Matt e Dan comemoraram para equilibrar a situação. Peço desculpas pela falta de educação, disse Kate, olhando para Neil. Eu não esqueci que você estava aí, só me distraí. Vamos fazer as apresentações, apesar de eu saber que não é necessário. Rico, Neil, Rico. O passado e o presente de Kevin? Ou seria melhor dizer o passado e o futuro? Rico finalmente olhou para Neil. Só para responder à sua acusação. Meu relacionamento com Kevin é único, e eu não espero que você entenda isso. Não tente jogar em cima da gente as suas ideias insignificantes do que significa uma amizade. Era único, corrigiu Neil e enfatizou de novo, era. Eu tenho certeza de que a relação de vocês acabou quando ele não conseguiu mais fazer parte da sua equipe. Kevin escolheu abandonar Edgar Allan, disse Rico. Sentimos falta dele, mas ficamos felizes ao saber que ele encontrou uma oportunidade de ser treinador. Mas você não está feliz por ele estar jogando de novo, rebateu Neil. Não foi por isso que se transferiram para o nosso distrito? Você não acha que Kevin deveria estar em quadra de novo, então veio para cá impedir a evolução dele. Vai destruir a chance de ele voltar a jogar e ainda ter que assistir a sua equipe vencer mais uma vez. Você quer esfregar na cara dele tudo que perdeu, e pelo que posso ver, vai adorar fazer isso. Só vou pedir uma vez para prestar atenção em como você fala. Não posso, disse Neil. Tenho um pequeno problema de atitude. O sorriso de Rico era frio. Pequeno? Kate interrompeu antes que a discussão aumentasse. Neil trouxe um ponto válido e acho que seria interessante falarmos dele. Nunca houve uma mudança de distrito antes. E é ainda mais surpreendente que a equipe que tenha mudado seja Edgar Allan. Nem o seu treinador nem o comitê de regras e regulamentos se explicaram o motivo da mudança. Mas não acho que Neil esteja errado em pensar que a transferência ocorreu por causa de Kevin. Kevin fez parte da decisão, mas desempenhou um papel pequeno, explicou Rico. E nem de longe é por causa do que esse moleque afirma. Não foi uma decisão fácil para nós e temos sido criticados injustamente por isso. O Norte diz que nos transferimos para manter nossa classificação a salvo, como se tivessem a chance de nos vencer, e o Sul reclama por ter que jogar contra nós. No fim das contas, somos o melhor time do país, e o Distrito do Sudeste é bom, fraco, para ser educado. Mas sendo sincero, os times daqui são péssimos. A nossa esperança é que a transferência possa ajudar com isso. Estamos aqui para inspirar o Sul. Você quer fazer pelo Sul o que Kevin está fazendo pelas Raposas, concluiu Kate. Sim, mas vai ser muito mais fácil fazer isso se Kevin colaborar, acrescentou Rico. Como assim? Kevin não pode e não vai jogar com a gente de novo. Ele sabe disso. É por isso que não voltou na primavera. Nosso carinho por ele não significa que vamos ignorar suas limitações. E ele respeita demais os Corvos para atrasar nosso time. Mas isso não quer dizer que Evermore não seja o lar dele. Tudo o que ele fez pelas Raposas nessa primavera serviu para demonstrar que podemos acomodá-lo na nossa equipe.
Queremos que ele volte para nós, para ser um dos nossos treinadores. Parece uma escolha bem difícil, Kevin, declarou Kate. Tenho que admitir que acho ambas as ideias fascinantes. Por mais que ame ver as raposas evoluindo, me parte o coração ver você longe da Edgar Allan. Vocês não querem que ele volte de verdade, querem? Perguntou Neil. Não consigo acreditar. Você não tem nada a ver com isso, disse Rico. Pare de ser egoísta, reprovou Neil, e Kate o encarou chocada. Kevin beliscou o braço de Neil para que parasse de falar, mas Neil o afastou. Se o sonho do Kevin sempre foi ser o melhor em quadra, quem é você para tirar isso dele? Por que pediria que ele aceitasse menos do que isso? As raposas deram uma chance para ele jogar, e vocês querem que ele se conforme em ficar fora da quadra. Ele não tem por que voltar. Palmetto State é um desperdício do talento dele. Não tanto quanto Edgar Allan, disse Neil. Alguém na plateia riu, achando graça do convidado sem papas na língua de Kate. Sua equipe é a líder da competição? Parabéns, grande merda. Se manter no topo é muito mais fácil do que recomeçar vindo de baixo. É o que Kevin está fazendo. Está jogando contra equipes diferentes. E aprendendo a jogar com a mão que não é a dominante. Quando estiver craque nisso e tenha certeza de que isso vai acontecer, ele vai ser melhor do que vocês jamais teriam feito com ele. E sabe por quê? Perguntou Neil sem permitir que Rico respondesse. Não é só por causa do talento natural dele. É porque ele é parte do nosso time. Só temos 10 raposas esse ano. Isso significa um reserva para cada posição. Pare para pensar nisso. Ontem jogamos contra o Breckenridge. Eles têm 27 jogadores na escalação. Podem trocar de jogadores o quanto quiserem porque existe uma pilha de reservas. Não podemos nos dar ao luxo de fazer isso. Temos que defender nossas posições sozinhos. Vocês não defenderam suas posições, rebateu Rico, mais alto do que os aplausos das raposas. Vocês perderam. Sua universidade é a grande piada da NCAA. Vocês são um time que não sabe trabalhar em equipe. Sorte a sua, cortou Neil. Se nosso time fosse mais unido, vocês não teriam nenhuma chance contra a gente. Você não vai durar, e essa sua arrogância inexplicável é uma ofensa para todos que de fato mereceram uma vaga na primeira divisão. Todo mundo sabe que a Palmetto só se classificou para essa divisão por causa do treinador. Engraçado, tinha certeza que foi a Edgar Allan que se classificou por esse motivo. Nós provamos diversas vezes porque somos tão prestigiados. Vocês não ganharam nada além da pena e do desprezo das pessoas, nenhum dos quais deve ser tolerado em um esporte. Um amador como você não tem direito de dar palpite. Mesmo assim, vou dizer mais uma coisa, acrescentou Neil. Não acho que você queira Kevin fora das quadras porque se preocupa com a saúde dele. Acho que você sabe que essa temporada vai ser um desastre para a sua reputação. Vocês sempre jogaram na sombra um do outro. Sempre foram uma dupla. É a primeira vez que vão ser adversários em um jogo, e todo mundo, enfim, vai saber quem é o melhor. Vão saber o quanto isso foi precipitado. Neil apontou para o rosto dele, fazendo menção às tatuagens de Rico e Kevin. Eu acho que você está com medo. O sorriso de Rico faria o inferno congelar. Eu não tenho medo do Kevin. Conheço ele. Você vai se arrepender de dizer isso, prosseguiu Neil. Escreve o que estou dizendo. Isso me parece um desafio, interrompeu Kate olhando de um para o outro. Faltam 7 semanas até a partida das equipes e com certeza já estou contando segundos até o grande dia. As expectativas para esse ano são muitas, mas tem uma pergunta que não pode esperar. Laranja ou preto, Kevin? Qual é a cor do seu futuro? Kevin apertou o braço de Neil, bloqueando a sua circulação. Já respondi, disse Kevin, sem olhar para Rico. Quero ficar em Palmetto por todo o tempo que eles me quiserem. As raposas comemoraram ao ouvir isso. A plateia não demorou a se juntar à comemoração. A tensão entre os atacantes tinha dominado a plateia, e agora havia sido quebrada com uma celebração incontrolável do público. Kate não tentou acalmá-los, limitando-se a apontar para a câmera. Neil mal ouviu quando ela anunciou o fim da entrevista sobre X, chamando os comerciais a seguir. A luz no chão do palco que indicava estarem no ar se apagou. Kate cobriu o microfone em seu colarinho e olhou para os convidados. Vocês me fizeram ganhar o dia, comentou com um sorriso maior ainda. Os 3 se levantaram e Kate apertou suas mãos. Podem ficar com as roupas. Tem um lanchinho para vocês nos bastidores e arrumamos lugares na primeira fileira para que possam assistir ao resto do programa. Obrigado, disse Kevin.
Neil não tinha a mínima intenção de ficar ali por mais tempo. Olhou para a plateia. O iMac passou um dedo pelo pescoço e apontou por cima do ombro com o polegar. Neil esperou ter entendido direito o recado e que aquilo significasse vamos sair daqui. Ele se esticou por cima de Kevin para colocar o copo de água na mesa de Kate. Kevin não dava sinal de que se retiraria dali em breve, então Neil se colocou entre Rico e ele, empurrando-o para que se mexesse. Rico seguiu o palco afora, comportando-se bem até que estivessem no corredor. Os assistentes de estúdio que esperavam ali passaram apressados para falar com Kate e ajustar o cenário durante o intervalo. Neil pensou que talvez um deles fosse ficar por perto tempo suficiente para distrair Rico, mas talvez fosse mais importante cumprir o cronograma do que pedir autógrafos. Neil odiava saber que Rico estava logo atrás deles, mas Rico se moveu assim que Neil se virou para olhá-lo. Rico segurou Neil pelos ombros e o jogou na parede. Neil enrijeceu enquanto os dois se encaravam, mais assustado com a ameaça nos olhos de Rico do que com os dedos que machucavam os seus ombros. Rico tinha o mesmo olhar que o pai de Neil. Ao encarar Neil, via apenas alguém que era capaz de sangrar. Não aprovo esse cara, Kevin, disse Rico. Você devia se livrar dele o quanto antes. Você viu o jogo de ontem, disse Kevin baixinho. Ele tem potencial. Potencial. Rico empurrou Neil na parede de novo e avançou na direção de Kevin, que o encarava pálido e tenso. Você disse que aquele goleiro tinha potencial, e depois disse que ele era inútil quando o ofereci para você. Você vai se cansar desse com a mesma rapidez. Pode acreditar nisso. A boca de Kevin formava uma linha estreita conforme ele desviava o olhar. Rico emitiu um ruído baixo vindo do fundo da garganta, demonstrando seu desprezo. Disse algo em uma língua que Neil não entendia. Imaginava que fosse japonês. Seja em qual fosse, parecia furioso. Kevin estremeceu e respondeu sem convicção. Rico apontou um dedo acusador para ele, desatando a falar cada vez mais alto e irritadiço. Neil viu Kevin perder sua força diante do peso da fúria do irmão, ou melhor, dono, e mandou à merda o seu instinto de sobrevivência. Agarrou Rico pela camisa e o arrastou para longe. Deixa ele em paz. O ódio fez a expressão de Rico ficar ainda mais ameaçadora e irreconhecível. Ele estendeu a mão para agarrar Neil, mas Kevin o segurou pelo braço para que parasse. Rico deu uma cotovelada no rosto de Kevin sem hesitar. Neil recuou o mais rápido que podia, mas não tinha como ir mais para trás, ou acabaria voltando para o palco. Estava tropeçando nos fios quando Andrew surgiu à sua frente. Rico, disse Andrew, abrindo os braços como se fosse dar um abraço nele. Quanto tempo? Rico recuou surpreso, sua expressão se suavizando para algo mais civilizado, mas voltou atrás ao perceber quem havia se juntado a eles. Estávamos falando de você, comentou Rico. Com seus punhos, pelo que vejo, provocou Andrew. Não encoste nas minhas coisas, Rico. Eu não compartilho. Esticou o braço para trás sem olhar e empurrou o ombro de Neil. Neil entendeu o recado e passou pelos dois. Parte dele esperava que Rico os impedisse, mas a atenção dele estava completamente voltada para Andrew. Neil agarrou Kevin pelo braço e o guiou pelo corredor, procurando pela saída. Estavam quase lá quando o time os encontrou. Abby correu os últimos passos até Kevin e deu um abraço apertado nele. Kevin se agarrou nela como se sua vida dependesse disso, enquanto o time observava de perto. O iMac olhou para Neil. Você tem problemas ou coisa do tipo? Teria sido mais seguro deixar você em Palmetto no fim das contas. Deixa ele em paz, David, disse Abby, a voz abafada nos ombros de Kevin. Quando eu disse que Abby e eu íamos cuidar de você, não quis dizer que você podia comprar briga com Rico em rede nacional. Prosseguiu o iMac. Eu deveria ter deixado isso mais explícito antes? Provavelmente, respondeu Neil. Tá tudo certo, treinador, afirmou Andrew alcançando-os. Ele passou os dedos pelas costas de Neil enquanto andava, um toque leve o suficiente para deixar Neil arrepiado, mas não parou até chegar em Kevin. Apertou o braço de Abby, exigindo silenciosamente que se afastasse. Kevin, vamos embora. Agora mesmo, tá? Kevin soltou Abby, e Andrew o empurrou para que saíssem em direção ao estacionamento. O treinador acha que foi burrice, mas eu diria que você é foda. Não achei que fosse capaz de fazer isso, comentou Matt, olhando para Neil como se perguntasse quem ele realmente era. Achei que você era do tipo quietinho. Se Neil fosse quietinho, Andrew não teria levado ele para Colômbia, argumentou René. Verdade, concordou Matt. Quando Neil olhou para os dois confuso, René sorriu e disse:
As festas de boas-vindas do Andrew são seu jeitinho especial de formar uma opinião sobre as pessoas e eliminar ameaças. Nem todo mundo é convidado. Você foi, concluiu Neil sem querer acreditar, mas sabendo de alguma maneira que estava certo. Nós três fomos, informou René, apontando para Matt e Dan. E mais ninguém além de você. Vamos embora, disse o iMac. Vou largar vocês no dormitório e encher a cara o dia todo. Amanhã eu penso sobre como gerenciar a crise. Encontraram o grupo de Andrew próximo ao ônibus. O iMac abriu a porta para que entrassem, e dirigiu rumo à estrada o mais rápido que pôde. Neil passou a viagem olhando pela janela e tentando pensar nas consequências do que fizera. Sabia que seria melhor jogar conversa fora com os companheiros de equipe do que ceder a seus pensamentos sombrios, mas não estava no clima para isso. Sentia-se tenso demais para ser simpático com eles. Felizmente René entendeu a indireta após tentar puxar papo algumas vezes e o deixou em paz. Estavam quase chegando quando Andrew teve que tomar a medicação de novo. Abby foi até o fundo do ônibus para se certificar de que ele, de fato, havia tomado. Neil quase esperava que Andrew se recusasse após tudo que ocorreu no programa de Kate, mas se surpreendeu ao ver que ele obedeceu sem criar caso. Pararam apenas para abastecer, e o tempo de viagem até o campus foi curto. Neil estava tão aliviado por ver Palmetto State de novo que era quase doloroso. O iMac parou o ônibus atrás da Torre das Raposas observando a equipe sair. Não disse nada para ninguém, mas conforme Andrew se aproximava, esticou a mão para impedi-lo de sair. Não seja burro. Andrew balançou a mão para o iMac. Eu sei. Neil não sabia se o iMac de fato confiava em Andrew, mas o treinador assentiu e retirou a mão. Andrew desceu do ônibus e não diminuiu o ritmo até chegar ao dormitório. O iMac só foi embora quando todos já haviam entrado. Eles subiram as escadas até o terceiro andar e Dan parou na porta de Andrew. Ei, disse Dan enquanto Andrew abria a porta. Vamos almoçar todos juntos como um time. Não precisamos falar do que aconteceu hoje se vocês não quiserem. Andrew fingiu pensar a respeito. Não. Ele abriu a porta e se moveu para o lado, lançando um olhar significativo para Kevin, que foi na direção do quarto. Não se preocupe, Kevin, prosseguiu Dan. Vamos resolver isso juntos. Kevin olhou para ela, mas não teve tempo de responder. Andrew colocou as mãos nas costas dele e o empurrou para dentro do quarto. Dan olhou atravessado para Andrew quando Aaron e Nick entraram depois de Kevin. Andrew sorriu e bateu a porta na cara dela. Babaca, disse Matt. Eles estão chateados, argumentou René. Não conseguiram ajudar o Kevin hoje. Não precisaram ajudar, concluiu Matt. Neil fez isso por eles. Eles foram para o quarto dos garotos, encontrando Seth e Allison agarradinhos no sofá. Assistiam a um filme, vestidos mas não muito. Nenhum dos dois pareceu constrangido pelo flagra. Os veteranos nem pestanejaram, como se aquilo fosse algo costumeiro, mas Neil desviou o olhar. O máximo que Allison fez para se cobrir foi colocar uma almofada no colo, por cima da calcinha rosa. Que chique que ele está, comentou, apontando para Neil. Convidado surpresa no programa da Kate, explicou Dan. Kate queria a entrevista exclusiva e Kevin, a publicidade. A gravação ficou boa? Ainda não vi. Estávamos ocupados. É mesmo? Perguntou Matt. Dan deu uma cotovelada nele. Dá um tempo com isso, pode ser? Precisamos conversar. Tivemos um problema essa manhã. Somos raposas. Sempre temos problemas, rebateu Seth, mas pegou o controle remoto sob uma das almofadas para desligar a televisão. Dan foi direto ao ponto. Rico estava no programa. Seth a encarou por um segundo antes de cair em uma gargalhada. Allison o sufocou com a almofada e disse: Como assim estava lá? Kate o convidou para se sentar a 2 metros de Kevin para perguntar por que eles não jogavam mais juntos. Seth afastou a almofada do rosto. Eu deveria ter ido. Ele surtou? Aposto que sim. Seth, cala a boca, reclamou Dan. Não tem graça. Ele se acalmou depois que Neil falou algumas verdades para Rico, comentou Matt. Esse moleque sabe botar a banca. Fez o Rico parecer um babaca idiota que tem o costume de trair os amigos a troco de nada. Vocês deviam pegar a gravação emprestado com a gente para assistir. Seth parecia duvidar. Allison arqueou uma sobrancelha para Neil e perguntou. O que o monstro achou? Ele estava dopado de tanto remédio, justificou Dan. Abby se certificou de que tomasse uma dose extra no caminho de volta, mas eu recomendaria não falar com ele pelo resto do final de semana.
E qual é a novidade? Disse Seth. René deixou o silêncio pairar no ar por 1 minuto. Quando parecia que a parte mais séria da conversa havia terminado, sugeriu: alguém quer almoçar? Estou morrendo de fome. Pediram algumas pizzas para serem entregues no quarto. Alison e Seth se vestiram enquanto esperavam, e Neil foi para o quarto tirar as roupas que Kate lhe dera. Enfiou-as no fundo da gaveta, embaixo de suas roupas do dia a dia, e vestiu um jeans surrado e uma camiseta larga. Ele e os colegas de equipe passaram algumas horas assistindo a um filme e comendo as pizzas. Depois falaram a respeito da temporada, mas os veteranos pareciam querer tanto falar dos Corvos quanto Neil ficava ao pensar neles. Alison aguentou aquela conversa mais um pouco até mudar de assunto para falar do banquete. A gente devia ir fazer compras amanhã, disse Alison. Preciso de tempo para encontrar o vestido perfeito. Vocês, apontou entre Matt e Seth, estão encarregados de encontrar alguma coisa para Neil vestir. Já vi as roupas que ele costuma usar. Não confio que vai escolher algo apropriado sozinho. Eu poderia não ir, sugeriu Neil. Você tem que ir, respondeu Dan. É um evento do time. Alguém bateu na porta. Dan estava mais perto e se levantou para abrir. Nick esperava no corredor, sorrindo, mas visivelmente tenso. Qual o tamanho do estrago? Perguntou Dan. Nick fez uma careta. Será que seu bonitão ali sabe como instalar uma janela? Matt olhou por cima do ombro para a janela do quarto. Posso tentar, mas eu não vou nem chegar perto dele hoje. Amanhã serve, disse Nick. Só, sabe como é, de preferência que seja antes que o treinador venha ver como Kevin está de novo. Tem $300 à sua espera se você consertar antes do meio-dia. Tira o Andrew do quarto e eu vejo o que posso fazer. Perfeito. Nick olhou para Neil. Andrew quer falar com você. Neil olhou para o relógio e fez as contas. Se Andrew tomar a dose do meio-dia na hora certa, então deveria tomar a próxima em breve. Neil se perguntou se ele teria mesmo tomado, e esperava que sim. Se a abstinência não fosse o suficiente para deixar Andrew perturbado, ser capaz de finalmente reagir aos eventos da manhã. Sem a medicação nas veias faria dele um verdadeiro homicida. Neil não gostaria de estar no lugar de Kevin hoje. Ele se levantou e seguiu Nick pelo corredor até a suíte de Andrew. Não entrava no quarto deles desde que fora arrumar briga por terem mexido nas suas coisas, e eles eram muito bons em manter a porta sempre fechada. Era estranho estar ali de novo. Avistou Kevin primeiro, encolhido em um dos enormes puffs virados de costas para a porta. Aaron lavava os pratos na cozinha e não olhou quando entraram. Nick apontou para o corredor e foi se sentar perto de Kevin. Neil entrou sozinho no quarto escuro, fechando a porta atrás de si. Os primos haviam posicionado 2 das comodas na parede embaixo da janela. Andrew estava sentado em cima delas, inclinado para a frente para abraçar os joelhos. Sentindo o cheiro de sangue, Neil olhou por cima de Andrew para a janela. Andrew arrancara a tela da janela do cômodo principal para poder fumar, mas essa janela ainda tinha uma. Deve ter sido isso que salvou sua mão quando ele socou o vidro. Andrew não olhava para ele, mas para a mão ensanguentada apoiada em seus joelhos. Flexionava os dedos de vez em quando, como se buscasse checar se causará muito estrago. Você poderia ter destruído sua mão fazendo uma coisa dessas, disse Neil. Andrew riu. Ah, que horror! O que seria de mim então? Sairia do time, respondeu Neil. O que seria de Kevin então? Andrew não respondeu. Neil atravessou o quarto para ficar em frente a ele. Andrew não retribuiu o olhar, mas abriu um sorriso largo o suficiente para que Neil pudesse ver seus dentes. Ah, Neil, tão imprevisível quanto inacreditável, declarou Andrew. Da última vez que nos falamos, você tinha medo de que Rico te reconhecesse. Ou você mentiu, ou você mudou de ideia. Espero que seja a última opção, porque odeio que mintam pra mim. Não mudei de ideia, explicou Neil. Mas não tive escolha. Sempre há uma escolha. Precisava falar alguma coisa. E olha só o que resolveu falar. Você acabou com o Rico em rede nacional, ao vivo. Ele não vai deixar barato e você sabe disso. Qual é a sensação de ter um alvo bem nas suas costas? Familiar, respondeu Neil. Andrew se endireitou, encostando na tela. Neil observou a mão de Andrew conforme ela deslizava em seu colo, mas não conseguia ver os cortes por baixo do sangue que agora secava. Espere só alguns dias e ele vai saber tudo a seu respeito, disse Andrew. Quando Neil encarou, ele sorriu. O dinheiro faz o mundo se mover mais rápido do que derramar sangue, e Rico pode contar com os dois.
Ele vai procurar um jeito de se vingar de você, e não vai demorar muito tempo até encontrar uma pista para seguir. Quanto tempo você acha que vai levar para alguém com as conexões dele descobrir a verdade? Neil se sentia atordoado. Cala a boca. O que você vai fazer quando ele descobrir? Fugir? Você sabe que sim. Eu sei, concordou Andrew. Consigo ver isso. Você tem uma carinha de quem sabe onde fica cada uma das saídas de emergência do dormitório. Neil se virou, mas Andrew foi mais rápido. Balançou o corpo para frente e o agarrou pela gola, puxando-o antes que pudesse sair. Os dedos ensanguentados deixaram marcas grudentas em sua nuca. Neil tentou se soltar, mas Andrew se recusava a deixá-lo sair. Ei, Neil! Neil, me ouça! Fugir não vai te ajudar dessa vez. Me solta. Você não entende? Fugir era uma opção apenas quando ninguém estava de olho em você. Você já sabia disso quando veio, em junho. É por isso que queria ir embora antes de outubro. Poderia ter ido embora antes que Rico soubesse da sua existência. Deveria ter dado fora antes de insultar o cara na frente do fã-clube dele. Você não pode mais ir embora. Rico quer saber quem é essa pessoa que o desafiou, e vai conseguir as respostas que procura. Você não tem mais como fugir do seu passado. Eu preciso tentar, argumentou Neil. Andrew cantarolou baixinho uma censura cheia de provocação. Você não precisa nada. Lá vai você achar que só existe uma resposta certa. Pensei que não quisesse ir embora. Eu não quero, admitiu Neil. O que é preciso para fazer você ficar? A pergunta foi tão inesperada que Neil se virou. Quê? Andrew riu baixo ao perceber o choque de Neil e se inclinou para a frente. É só falar que você terá. Não importa o que seja, desde que você se mantenha firme aqui com a gente. Não posso. Você pode. Você tem tudo o que precisa para sobreviver. Só tem medo demais para enxergar isso. Não entendi. Andrew suspirou como se Neil estivesse sendo obtuso de propósito. Rico vai descobrir a verdade, mas não pode contar para o irmão. Para começo de conversa, Rico e Ichiro não têm permissão para se juntarem, porque pertencem a partes diferentes da família. E o mais importante de tudo é que o treinador Moriyama não vai permitir. Esse ano é sobre o Kevin e o Rico, entende? Ele não quer que saiam notícias sobre você porque isso chamaria a atenção para outra coisa além do confronto. Eles são livres para fazer da sua vida um inferno e vão tentar usar a verdade contra você, mas não podem te entregar ainda. Use esse tempo para se certificar de que não cheguem até você. Se Kevin quer fazer de você uma estrela, então deixe que ele faça. Pega tudo que ele tem para oferecer e use Kevin como um escudo. É difícil matar alguém quando todo mundo está de olho nessa pessoa. Não importa se vão te amar ou te odiar, desde que prestem atenção em você. Você tem 1 ano para dar um jeito nisso, disse Andrew, colocando o dedo no rosto de Neil. Durante 1 ano, não vou deixar os Moriyama chegarem em você se você ficar ao lado de Kevin. Ano que vem sua vida volta a ser problema seu de novo, entendeu? Por quê? Perguntou Neil. Por que você me ajudaria? Me pergunta de novo depois, disse Andrew. Ele tocou em sua boca com os dedos sangrentos e sorriu para Neil. É melhor que não seja desse jeito, você não acha? Você vai ter todas as suas respostas em Colômbia. Ah, ninguém te contou ainda, né? Você vai sair com a gente hoje. Nunca mais. Chill, Neil, chill, disse Andrew. Se quiser ficar aqui, você vai nos encontrar às 9. Se for burro o bastante para fugir, arrume suas coisas e vá embora antes disso. Você tem quase 3 horas para tomar essa decisão. Viu como sou generoso? Isso não é tempo suficiente. Duvido que seja a primeira vez que você tenha que tomar uma decisão rápida para salvar sua pele. Você entregou seu jogo para o Kevin. Agora entregue-o para mim. Andrew tirou o remédio do bolso, colocando uma das pílulas em cima da cômoda. Ele fechou a tampa, jogou o frasco do outro lado do quarto e pegou a pílula com os dedos ensanguentados. Ergueu-a para conseguir vê-la, virando-a no ar como se nunca a tivesse observado antes, e a colocou nos lábios. Apoiou a mão no colo enquanto engolia o remédio e abriu um sorriso feroz para Neil, mostrando dos dentes. Tic-tac, o tempo está passando. Cai fora do meu quarto. Neil saiu o mais rápido que conseguiu, mas só chegou até o corredor. Assim que fechou a porta atrás de si, suas pernas travaram e ele se agarrou à parede com desespero. O pânico dominou por completo da cabeça aos pés. Pressionou a mão na boca com tanta força que sentiu o gosto de sangue. Deveria achar que um goleiro insano o protegeria?
Contra sua vontade, pensou de novo no que acontecerá no estúdio de Kate. Andrew aparecerá na hora certa para proteger Neil. Ele deveria ter ido direto até Kevin, que parecia ser o centro de seu estranho mundo, mas se posicionara entre Rico e Neil. Andrew sabia exatamente quem eram os Moriyama e tinha certa noção do envolvimento de Neil nessa história, mas ainda assim achava que podia se colocar entre eles. Neil se afastou da parede e foi até a escada. Já estava correndo antes mesmo de chegar ao térreo, e bateu a porta da frente com tanta força que as dobradiças rangeram. Seus batimentos cardíacos faziam um barulho ainda mais alto, reverberando em seus ouvidos. E se ele pudesse ficar? E se um adolescente psicótico de fato fosse o suficiente para protegê-lo? E se Andrew tivesse razão e a infâmia das raposas fosse capaz de proteger sua identidade? Neil sabia que não deveria acreditar em promessas tão perigosas, mas as palavras de Andrew o assombravam a cada passo que dava. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.